Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro café filosófico do projeto Filosofia na PG. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o projeto, antes de darmos início, né? Nós vamos tratar do Pitágoras aqui nesse café filosófico. Então, o projeto Filosofia na PG, que é patrocinado aí pelo PROAC, pela Secretaria da Cultura e da Economia Criativa do Estado de São Paulo, é um projeto cultural composto aí por 3 atividades ou vertentes, né? São 3 ações culturais que contemplam aí o projeto na sua integralidade. O café filosófico, que nós vamos iniciar hoje, tratando do Pitágoras. Vamos ter também o sarau litero-filosófico, que nós vamos tratar do diário do ano da peste, do Daniel Defoe, que é o próximo evento desse mês. E vamos ter mais uma ação, que é a do GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia. Nós vamos tratar do vazio existencial. Esse evento ele só começa a fazer parte aí do projeto daqui a 2 meses, né? Então o Café Filosófico será composto de 10 eventos. Vou falar mais a respeito dele já já. O sarau litero-filosófico também é composto por 10 eventos. E as ações do GF por 8 eventos. Então esses 3 são as atividades que vão compor aí o café filosófico, né, na sua integralidade. Falando um pouquinho mais, né, sobre o café filosófico, né, quais são os filósofos que vão integrar o projeto. Seguinte, o ensino de filosofia, né, pode ser feito de duas maneiras, né, 2 grandes maneiras. Ou pela cronologia histórica, abordando a história da filosofia, ou tratando das grandes escolas filosóficas. Geralmente o currículo do ensino médio, ele opta pela segunda parte, né? Ele trata das escolas filosóficas. O projeto Filosofia da PG, seu café filosófico, vai procurar também dar uma abordagem direta nos filósofos. Então, esses 10 filósofos que vão fazer parte do projeto, nós vamos procurar com o critério de seleção, sempre pensando no objetivo final, que é a conquista da serenidade, lá na culminância desse projeto. Vamos procurar abordar os 4 períodos da filosofia. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e a contemporânea. Em cada período desse, nós vamos ter a abordagem de 1 ou 2 filósofos representantes, né, dessa época histórica. Nós vamos começar hoje com o Pitágoras. Vamos revelar, né, algumas facetas desse filósofo, que é muito importante aí para a filosofia. Pitágoras vai ser aí o representante da filosofia antiga. Vamos relembrar, né, que a filosofia antiga é dividida em 4 grandes períodos. Você tem aí o período dos pré-socráticos, que ele vai ser o representante. Você tem o período antropológico ou sistemático, que é da época de Platão, Sócrates e Aristóteles. Você tem o período ético, que é das escolas éticas, e o neoplatônico, que encerra a filosofia antiga. Então nós fizemos um critério de seleção. Vamos começar com o Pitágoras e vamos dar sequência. O próximo filósofo aí a ser tratado vai ser o Platão. Lembro que o Platão, né, floresceu. Nós costumamos chamar os filósofos, né, dizer que eles florescem quando eles têm o seu auge, né? Eles aparecem aí para a história da filosofia. Podem ver aí na tela, aproximadamente 570 a.C.,
aproximadamente 500 a.C., século VI, portanto. O café filosófico, ele vai abordar, né, diretamente nessa parte do Pitágoras, o livro Os Filósofos, do filósofo José Herculano Pires. Isso não quer dizer que os demais filósofos dos próximos cafés filosóficos vão ser, né, tratados somente pelo Herculano Pires. Não. É que no Herculano Pires nós encontramos aí facetas do Pitágoras que muitas vezes não aparecem em outros escritores, em outros autores. Dando prosseguimento, nós vemos aí na tela algumas imagens. Vemos o deus Apolo, lado esquerdo. Na outra imagem, vemos Licurgo consultando uma Pítia. Licurgo era um legislador de Esparta. Vamos já comentar sobre essa consulta, né, a Pítia. O que seria a Pítia? Coloquei aí o significado. Uma profetisa que dava oráculos em nome de Apolo de Delfos. Vamos abordar essas três figuras, né, essas três imagens detalhadamente. Vamos começar ali pelo nascimento de Pitágoras. Pitágoras nasceu, né, de uma forma aí meio incomum e bastante semelhante à do Cristo. Seu pai Mnesarcos e a sua mãe Partênis, né, são os seus genitores, né, os genitores aí dessa figura histórica. E qual é a relação desses genitores com a Pítia, né, e com o deus Apolo? O nascimento de Pitágoras é narrado aí como tendo sido fruto aí, né, uma relação de Partênis, sua mãe, com o deus Apolo. Isso foi profetizado pela Pítia, profetisa. Vamos lembrar, né, que em algumas civilizações, a grega, isso acontecia muito. As Pítias e os oráculos eram instituições religiosas muito respeitadas nessas civilizações e na Grécia. Mais ou menos hoje, como algumas igrejas na nossa época são respeitadas, mesmo você não sendo adepto de tal ou qual religião, a sociedade geralmente respeita esses templos. E era assim na civilização grega. Então o nascimento de Pitágoras ele é cercado por essa história, né, que para muitos é um mito, de que a Pítia profetizou, né, o nascimento de Pitágoras, uma relação aí do deus Apolo e da sua mãe Partênis. Isso tem uma semelhança, né, com o nascimento do Cristo, como eu mencionei no início. Vamos relembrar ali, né, genitores de Jesus, José, Maria. Seu nascimento foi anunciado, foi proferido aí, né, foi fruto de uma profecia. E temos aí o envolvimento também do anjo nesse anúncio, né, nesse comunicado. Então os dois, tanto Pitágoras como Cristo, têm uma semelhança, né, nesse particular. Ambos nasceram aí, conforme a história nos diz, né, conforme alguns relatos históricos nos dizem, numa relação de um deus ou de uma entidade extrafísica com uma mulher, né, uma mulher aí, um ser humano. Podemos fechar a questão, né, sobre isso, ou devemos deixar o nosso juízo em suspenso? Podemos negar ou podemos confiar cegamente nesses relatos? Acredito que nós devemos ter um juízo em suspenso a respeito disso, né? A lei natural, a ciência não nos revelou ainda toda a capacidade aí, né, das leis sobre a reprodução. Então muitos de nós, né, se vivêssemos séculos atrás e fosse dito que poderia ter um nascimento, né, um jeito de desdobrar aí a lei de reprodução
fora do sexo, nós negaríamos ou chamaríamos a pessoa de doida, endemoniada, né? Conforme muitos fazem, mas hoje sabemos que a ciência nos comprova de que a reprodução pode se dar de outras formas além da direta aí e sexual. Então é de bom senso que nós tenhamos aí em suspenso qualquer julgamento ou juízo sobre isso, né? Porque corremos o risco aí de estarmos precipitados. É uma questão misteriosa, enigmática, é uma das que mais me intrigam, né? Essa questão aí do nascimento, tanto de Jesus Cristo como de Pitágoras. Só que essa história de Pitágoras não é muito contada, né? É deixada meio de lado. Então são discussões aí tanto do plano histórico como do plano mitológico. As duas figuras, tanto Pitágoras como Jesus Cristo, são investigadas aí pelas pesquisas históricas e também em alguns casos aí passaram para o plano mítico, plano mitológico, né? Muitos não acreditam nessas narrativas do nascimento de Jesus Cristo e de Pitágoras. Próxima imagem, nós vemos aí o Templo das Musas na cidade de Curitiba, no Paraná, né? Erguido aí no Brasil. Templo das Musas, dos adeptos aí do neopitagorismo, que é uma seita dos, vamos dizer assim, discípulos, ou dos seguidores dos ensinamentos de Pitágoras. Coloquei, né, também aí o endereço do Instituto Neopitagórico, que é um instituto aí que trata desses ensinamentos de Pitágoras. Coloquei aí o link para quem tiver curiosidade de se aprofundar mais nessa questão. Então é o Templo das Musas, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Filósofo Pitágoras seria um taumaturgo? O que seria um taumaturgo? Um taumaturgo era aquele ser, né, aquele indivíduo que se dedica aí ao misticismo, às práticas místicas. Pitágoras fazia isso, né, dedicava sua vida também a essa parte religiosa, a parte mística. A grande questão que eu vou colocar aqui também, e principalmente aí no final do nosso estudo, seria o filósofo, teria que ser o filósofo necessariamente um taumaturgo, né? Essa é uma característica que o filósofo tem que adquirir. Alguns pensadores aí dizem que os grandes problemas humanos aí só podem ser resolvidos por filósofos que tenham essa característica, que sejam também taumaturgos, que conheçam as práticas ocultas, místicas. Quando eu falo místico, eu não falo no sentido mitológico de crença, né? A mística também é mais do que isso. Tem uma parte da mística que é escondida do povo em geral, né? Acontecia isso muito no Egito e em outras civilizações. E com Pitágoras funcionava da mesma forma. Vocês vão ver que os ensinamentos de Pitágoras, eles eram divididos. Tinha o público e tinha o privado. Pitágoras também foi um reformador da seita órfica aí, do orfismo. Então, alguns cidadãos aí praticavam culto para o deus Dionísio. Pitágoras vai reformar isso, né? Vai introduzir a questão do número, um objeto aí racional, e vai criar uma seita particular. Qual é a diferença da religião para a seita, né? Muitos a confundem, a gente precisa fazer essa diferença, ela precisa ficar bem clara. A seita geralmente é criada por um indivíduo humano, né? Acontece isso muito. O indivíduo, ele concebe ali determinadas práticas, coloca uma nomenclatura e cria uma seita. E a religião não, a religião é revelada. Então, a religião tem essa característica, ela precisa ser revelada. Nós vemos isso em muitas religiões, né? No judaísmo, teve ali a Tábua dos 10 Mandamentos, vemos no cristianismo que teve o anúncio, né? Uma profecia
várias profecias a esse respeito. Então essa é a característica da religião, ela tem que ter a revelação. E no caso do Pitágoras, ele formou basicamente uma seita, com seus seguidores aí, né, que alguns seguem até hoje. Devemos respeitar aí, né, liberdade de pensamento, liberdade também religiosa. Pensamento racional. Então Pitágoras, nós vamos ver no decorrer do estudo, que ele é um pensador aí filosófico, um pensador racional. E ele faz aí a passagem da condição humana à divina. Isso é uma das características que nos fez colocar ele aqui, né, como um dos representantes dos pré-socráticos, porque são poucos que fizeram isso, né, na história da filosofia. Ele parece ser o primeiro aí que faz a passagem da condição humana à divina. É um ser humano, mas também muitos o veem, né, como uma entidade divina, um deus até. Logo abaixo, né, o Instituto Neopitagórico, cujo endereço vocês podem consultar e se aprofundar a esse respeito. Na sequência temos um mapa da Grécia antiga, aí, da região da Grécia, Mar Mediterrâneo, Mar Negro. Respectivamente, aí nós vemos as polis e os filósofos pré-socráticos. Começando ali da esquerda, em cima, temos o Parmênides e o Zenão, né, ligados a Eleia. Logo abaixo vemos o Demócrito e o Empedócles, ligados a Agrigento. Vemos também ali o Pitágoras, ligado a Samos, o Heráclito a Efeso, Tales de Mileto, que eu já vou comentar a respeito também, Anaximandro e Anaximenes. Os três aí formam a grande escola de Mileto, né? A escola jônica também, por muitos assim denominada. Vemos ali Atenas, conhecida aí, né, pelo Instituto da Democracia, Esparta, né, e Corinto. Então o Tales de Mileto, que floresceu aí no século VI a.C., é reconhecido aí pela cultura ocidental como o iniciador da filosofia. Isso não é uma unanimidade. Há muitos filósofos e historiadores que acreditam aí, que têm uma convicção, muitos trabalhos a respeito de que a filosofia na verdade começa no Oriente. Inclusive eu faço isso, né, em um dos meus artigos que está no site blog lá, Filosofia na PG. Na verdade, né, eu defendo nesse artigo que a filosofia começa de modo privado no Oriente, na Índia principalmente, na China, e é divulgada para o público e aparece aí publicamente com Tales de Mileto aí na Grécia. É uma posição aí divergente, embora sendo minoritária, mas de muito respeito, porque há grandes estudiosos que assim a defendem. Convoco vocês a lerem, né, esse artigo, que é muito interessante. Então, Tales de Mileto seria uma cabeça diferente das demais lá da Grécia? Seria um gênio nascido naquela região? Não. Ele só se distinguia da maioria dos seus compatriotas, né? A maioria desses compatriotas eram místicos naquele sentido, da crença, que acreditavam na crença, nos mitos, e antropocêntricos, né? Entendiam aí que o homem era o de mais importante. Então o Tales se destaca, né, dessa multidão, vai pensar de outra forma. A sociedade daquela época, ela é muito parecida com a de hoje, né? Nós trocarmos as denominações, os antropocêntricos daquela época seriam os céticos de hoje, e os místicos daquela época seriam aí os fanáticos de hoje. Então o Tales se distingue, vai optar aí por um pensamento, por um pensar filosófico. Então a cultura dessa época, Tales vai se distinguir
desses dois grandes tipos que existiam nessas civilizações antigas, aí, principalmente a grega. Então Mileto aí é a polis de nascimento do Tales, é considerada aí o berço do pensamento, o berço da filosofia, né, por muitos. Mas nós vamos ver principalmente aí em Herculano Pires que há uma defesa, né, baseada em outros autores, de que na verdade tanto Tales, né, como ali a região de Mileto seria o berço do pensamento científico, na verdade, da ciência teórica, não necessariamente da filosofia. Mas onde fica a filosofia? Então, onde ela tem início? Segundo eles, ela teria início aí com Sócrates. Então, nós já vemos aqui que essa questão do nascimento da filosofia ela é bem dividida, né? Embora a maioria, né, diga aí que a filosofia começa com Tales de Mileto na Grécia, né? Nós vimos aí que muitos defendem a filosofia em seu início no Oriente, e aí também tem alguns que defendem a filosofia com Sócrates. O seu início seria com Sócrates, que na verdade Tales de Mileto inicia aí a ciência teórica, que é um berço do pensamento científico. Diógenes Laércio, em sua obra aí, Vida dos Filósofos Ilustres, divide, né, de acordo com esse pensamento aí defendido na obra Os Filósofos do Herculano Pires, dois grandes eixos, o de Samos, que seria aí a escola jônica, e o de Mileto, que seria a escola italiana. Uma divisão aí entre essas polis da antiguidade. Na verdade, segundo eles, né, defendem, Pitágoras seria aí um continuador, um discípulo das ideias de Ferecides, e Anaximandro das de Tales. Então, na verdade, baseado nessa obra, nós vemos dois grandes iniciadores aí, que seria Pitágoras e Anaximandro, né? Esse posicionamento se distingue do convencional. Nós já vamos ver também o porquê disso. E o Sócrates, né? Tem uma interrogação ali indicado. O Sócrates seria o quê? O grande lago, né? Onde a filosofia é reunida. Na verdade, o Pitágoras e o Anaximandro, né, seriam as duas nascentes, duas grandes nascentes diferentes nas suas características, que vão formar aí o grande lago, que seria o pensamento socrático. Platão e Aristóteles, segundo essa visão, seriam os grandes canais que vão ser abertos e que vão dar continuidade à história da filosofia. Essa parte aqui da exposição, acredito que seja mais densa, mas se nós tentarmos explicar ela de modo tranquilo e bem detalhado, né, acredito que todos vão entender. Seguinte, nós vemos lá em cima, né, Tales e a indicação da água. Vamos relembrar que os pré-socráticos eles tinham, né, um objetivo na sua especulação filosófica, descobrir aí, entender qual que seria o elemento primordial, arqué, né, que era dito lá na Grécia. Também temos que lembrar que a physis, que quer dizer natureza, os gregos entendiam a natureza muito diversamente do que nós entendemos hoje, né? Para eles a natureza não era só limitada do jeito que a gente pensa hoje. O grego, quando ele pensava em natureza, ele pensava no universo todo, né? Não só num globo, num planeta, né? Como nós fazemos hoje. Pensava no universo todo, inclusive especulando até sobre outras dimensões. É um conceito muito mais abrangente do que o nosso. E a nossa tradição, né, principalmente erudita, ela coloca, né, títulos em livros, coisas que os gregos não faziam. E essas anotações dos pré-socráticos, né, revelam muito esse problema filológico, né, que nós temos que também enfrentar. Quando eles colocam aí a questão da natureza, não seria
um tratado sobre a natureza, como nós entendemos hoje. Seria aproximações sucessivas em torno. Então tudo que está em torno, que se aproxima da natureza, era considerado aí natureza, tanto outras dimensões como o universo. Então nessas especulações o Tales vai dizer que a água é o elemento primordial, o Anaximandro, o Apeiron, que é a substância infinita, indeterminada, podemos assim entender esse termo do Anaximandro, e o Anaximenes, que vai dizer que o ar é o princípio indeterminado. Então são três posições aí, cujos objetos aí do que seria a substância primordial, o elemento primordial, se distinguem. Tales, nessa visão, teria uma concepção física da água. O Anaximandro, uma concepção metafísica. E o Anaximenes seria um retrocesso do pensamento. Vamos compreender isso com calma, né? Então, o pensamento começaria ali com Tales, né, de uma concepção física, a água. Passaria para uma concepção metafísica com Anaximandro, uma substância infinita, indeterminada, e voltaria, né, no pensamento de Anaximenes como ar, princípio indeterminado. Seria um retrocesso do pensamento, já que o ar é um objeto aí, né, que parece aí no pensamento de Anaximenes, está aí tanto materialmente como espiritualmente definido. Seria isso um retrocesso? Hildebrand ensina o seguinte: o progresso do pensamento. Tem uma visão nesse sentido. Vamos ver o que ele diz. Como a nossa alma, que sendo ar, mantém a nossa unidade, como a nossa alma, que sendo ar, mantém a nossa unidade, então ele diz aí que a nossa alma é ar. E vamos voltar lá em cima, ar como princípio indeterminado. Então a nossa alma seria um princípio indeterminado, mantém a nossa unidade, ela que nos torna unos. Assim também o sopro ou o ar mantém o mundo em sua totalidade. Então ele parte aqui de uma concepção individual, né, dos seres humanos, das individualidades, para uma concepção mais ampla da própria totalidade do mundo. Então, para esse tipo de pensamento, né, defendido aí pelo Hildebrand, do Anaximenes, a nossa alma, sendo ar, mantém a nossa unidade. E assim, o universo, a totalidade do mundo, também é mantida por um princípio indeterminado. Então, essa é a visão aí defendida como um progresso do pensamento. O pensamento liberto do poder absorvente da água retornava à matéria. Então, o pensamento preso ali na água, substância física, retornava à matéria lá no final do pensamento de Anaximenes. Mas como daria, né, esse prosseguimento? Para nela operar, mas já agora a dominando, na forma fluídica do ar, do sopro, que é o pneuma, ou espírito do homem ou do mundo. Vamos voltar ali para entender o pensamento. Então está sendo dito aqui que o pensamento liberto do poder absorvente da água, preso ali na matéria, né, nela pode operar. Só depois, né? Porque nós vamos ver lá que Anaximandro vai colocar a linha de pensamento grega, da filosofia grega, para a situação metafísica. E depois ele volta, né, com Anaximenes, o pensamento grego, para a matéria. Foi o que nós vimos até aqui. Forma fluídica do ar, do sopro, que é o pneuma, o espírito do homem ou do mundo. Então toda essa frase ela diz o seguinte: não é esse mesmo processo científico dos nossos dias, uma problematização, pensamento liberto do poder absorvente da água, né? Pensamento não começa na matéria, na observação científica, né? A ciência experimental não trabalha dessa forma, com o objeto científico, material, para depois fazer uma abstração, que seria uma mudança do pensamento do Tales, que está concentrado no objeto material, passando para o Anaximandro, que seria a abstração,
construção da hipótese, que seria algo mais metafísico, para depois voltar na matéria e nelas conseguir dominá-la, dominar as leis científicas, vamos dizer assim. Partindo do concreto, o pensamento não vai para a abstração da hipótese a fim de voltar depois ao concreto da lei, da positivação da causa ou da relação. Então nós vemos aí nessa citação que está nos Filósofos, do Herculano Pires, uma faceta também dos gregos, né? E que Pitágoras vai desdobrar isso, né? Em outro tipo de pensamento bem avançado. Então toda essa ideia dos pré-socráticos, as suas diferenças aí sobre o elemento primordial, em conjunto, analisadas em conjunto, vão ser aí precursoras da ciência experimental. Abaixo eu coloquei uma comparação para o pessoal aí, os estudantes que têm aula comigo, sabem que eu gosto muito de fazer a comparação do pensamento filosófico com o pensamento religioso e também científico. Aqui eu trago uma comparação com o pensamento religioso, que está no Velho Testamento. Vamos ver o que diz lá. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, ou seja, modelou de um objeto material, de uma substância material, muito parecido com o pensamento de Tales de Mileto, aí, quando coloca água como objeto primordial. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nessa parte nós passamos já para o pensamento de Anaximandro, uma substância infinita, o aperon, né, indeterminada, que é o sopro em suas narinas, o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E voltamos para o pensamento de Anaximenes, o ar como um princípio indeterminado. O ar, né, já é algo mais próximo da gente, já é algo que nós podemos dizer assim, mais concreto, que pode ser pesquisado. Então é uma comparação muito interessante com o Velho Testamento e com o pensamento religioso. Nós vemos aí muitas semelhanças entre o pensamento filosófico e religioso. Então, podemos fazer uma conclusão aqui. Libertação do pensamento da origem mítica. Essa é a grande contribuição do Anaximandro, né? O pensamento sai daquela origem mítica e começa a ter contornos racionais. Vamos lembrar que o Anaximandro, no estudo que nós vimos agora há pouco, é um daqueles dois grandes centros da filosofia que é defendido nessa obra, Anaximandro e Pitágoras. E Pitágoras seria o equilíbrio do pensamento em relação às exigências sentimentais do homem. Outra grande contribuição do Pitágoras, equilibrar o pensamento racional com os sentimentos do homem, que vem justamente das suas práticas místicas. Temos agora um mapa. O que é mais importante nós observarmos nesse mapa é a região do Egito aí, e da Babilônia, por onde teria transitado Pitágoras, por onde teria, né, se iniciado aí Pitágoras em seus estudos. Egito e Babilônia. Os historiadores, né, alguns negam essas viagens de Pitágoras tanto por Egito como para a Babilônia, né? Mas nós também temos que levar em consideração que muitos historiadores e outras fontes históricas reconhecem essas viagens, né? Então não podemos nem negar nem acreditar piamente, né? Mas devemos analisar também esse tipo de informação. Então, tanto no Egito como na Babilônia, Pitágoras provavelmente teve contato com os sacerdotes, né? Com alguns místicos, né? Aqueles que também praticavam as ciências ocultas, e isso aparece muito na filosofia de Pitágoras. Quem sabe, né, não foi inspirada nessas regiões tanto do Egito como da Babilônia. Mas vamos entender aí como que isso transparece na filosofia do Pitágoras. Com a iniciação, né, o Pitágoras vai dizer aí que a sabedoria está nos números e a beleza na harmonia. Sabedoria para o Pitágoras está nos números e a beleza na harmonia. São duas grandes vertentes aí defendidas pelo Pitágoras.
a questão dos números é bastante conhecida. E a harmonia, né, a beleza está na harmonia, a música, vamos dizer assim, né? Nós temos aí eixos do pensamento pitagórico que também tem que ser investigados, né? Que isso deve acontecer muito com os neopitagóricos, com os seguidores de Pitágoras, dois grandes eixos. Aí, o eixo esotérico, né, com X ali, que seria destinado à divulgação para o público em geral, e o eixo esotérico, né, a parte esotérica com S, que seria privativa dos iniciados. Então, nós percebemos na filosofia do Pitágoras, muita coisa foi divulgada, mas muita coisa era ensinada em privado, que acontecia muito nas civilizações orientais. Essa situação acontecia muito, principalmente nas regiões ali do Egito, da Índia. Acontecia muito essa situação da divulgação para o público de determinadas práticas e em privado se praticava determinadas iniciativas, determinadas filosofias diferentes da convencional aí, que ficou mais conhecida. Esses ensinos eram acromáticos, orais, por isso que muitos desses registros nós não encontramos, né, eles se perdem, porque foram orais esses ensinamentos, e era privativo dos discípulos. Então, Pitágoras, como nós vemos em alguns relatos históricos aí, ele ensinava de modo oral e um círculo privado, né, tinha o privilégio de receber esse tipo de ensinamento. Temos aí as correntes também, que aparecem na filosofia do Pitágoras, os acusmáticos, que recebiam uma iniciação moral, e dos matemáticos, que recebiam uma iniciação completa, tanto a religiosa como a científica. O que mais chega, né, para os estudantes, para os alunos, para o público em geral, são essa parte matemática, né, essa iniciação completa. Se trata mais da questão científica, da questão dos números, do Pitágoras, dessa filosofia, e pouco se trata da questão religiosa que envolve o Pitágoras, a questão de ser um taumaturgo, essa questão aí de ter talvez essa proximidade, né, com o pensamento religioso também, tanto do Velho Testamento, e nós vamos ver que no Novo Testamento também há coisas muito parecidas, né, que deve despertar nossa atenção enquanto filósofos. Então, Pitágoras para uns é um deus, né, para aqueles que seguem a sua iniciação moral, e para outros é um sábio, né, um filósofo sábio. Seguindo, temos aí uma citação, né, que vai relembrar um diálogo aí que o Pitágoras teve com o tirano de Leonte. Então, o tirano de Leonte achava que o Pitágoras era um sábio, e o Pitágoras respondeu da seguinte forma: nenhum homem é sábio, só Deus o é. Então, ele nega essa posição de sábio e diz que sábio seria Deus. Logo abaixo, né, ele vai retrucar, né, vai complementar: não sou sábio, mas um amigo da sabedoria. Então, esses trechos aí do diálogo de Pitágoras com Leonte, né, Pitágoras negando ser um homem sábio, mas apenas um amigo da sabedoria, vão gerar aí a palavra filósofo, né, a palavra filosofia e a palavra filósofo. Pitágoras aí vai se colocar como o primeiro filósofo, né, que podemos assim o chamar dessa forma, porque aqueles filósofos anteriores ou contemporâneos também de Pitágoras não tinham essa definição, mas com Pitágoras nós temos a definição aí do que seria a filosofia, do que seria o filósofo. Então está lá filosofia, né, em grego ali, mais ou menos daquela forma era escrito, que quer significar o quê? Filo, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Voltando ali no trecho, né, quando ele nega que ele é um sábio, e nenhum homem é sábio, só Deus o é, ele nega o quê? Ele nega que ele esteja na posse da sabedoria, e coloca aí, direciona Leonte para o pensamento de Deus,
certo? Então o filósofo Pitágoras não se considera um sábio, né? Mas apenas um amigo da sabedoria, tem amizade pela sabedoria, né? Então seria essa grande questão aí que vai despertar o pensamento, né, para a categorização aí da filosofia e da palavra filósofo em Pitágoras. Trago abaixo agora uma citação do Novo Testamento, novamente uma relação aí com o pensamento religioso, uma fala de Jesus, né, para um homem que chamou ele de bom. Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então temos aí em Jesus Cristo também a referência a Deus, como Pitágoras também tinha essa referência, direcionava aí seu interlocutor para a questão de Deus, certo? E também Jesus Cristo nega a bondade, né? Tanto Pitágoras como Jesus Cristo negam aí, né, uma sabedoria e outra bondade. Então a sabedoria, que seria aí a sofia, né, a sofia seria uma característica aí divina, né, se nós formos concluir o raciocínio. Então tanto Pitágoras como Jesus Cristo, eles acabam nos dando características, atributos aí da divindade de Deus, né? Pitágoras acaba atribuindo sofia, né, a sabedoria, a Deus, não aos homens. E Jesus Cristo acaba atribuindo a bondade a Deus, né? Não seriam os homens bons, né, mas seriam homens imperfeitos, se aproximando aí da bondade. Então, para concluir essa parte, Pitágoras aí é o primeiro filósofo, né? É aquele que se auto-atribui, né, essa característica, assim podemos designar. Prosseguindo, vamos entender mais particularmente aí o pensamento, né, a filosofia de Pitágoras. Filosofia de Pitágoras, em si mesmo, na memória. Então, para entender essa filosofia, nós temos que perceber o quê? Pitágoras percebeu em si mesmo, né, a faculdade da memória, né, o que lhe fazia recordar, por exemplo, reencarnações antigas. Depois, nos outros, ele descobriu a confraria, né, a vivência em comunidade, percebeu a importância dessa vivência em comunidades. E depois a sua filosofia se expande para a natureza. Ele começa a perceber os ciclos dessa natureza, vem a ideia da metempsicose, que também aí era uma ideia das civilizações orientais. Isso reforça muito aquilo que nós dissemos no começo da exposição, né? Quando nós tratamos ali da passagem de Pitágoras pela Babilônia e pelo Egito. Essas ideias eram muito abordadas, né? Eram muito discutidas, tanto no Egito como na Babilônia. Vamos ver uma citação de Heráclides, que geralmente não é abordado, né? Alguns ensinos de filosofia, alguns historiadores, né, quando vão contar a vida de Pitágoras ou fazer algum tipo de exposição sobre Pitágoras, né, usam alguns autores, alguns escritores da antiguidade e pulam outros, né? São muito poucos os que mencionam essa parte que nós vamos estudar agora. Pitágoras dizia ter sido primeiramente Etalíades, filho de Hermes. A seguir fora Euforbo, ferido por Menelau na guerra de Troia. Depois encarnara-se como Hermotino, e morto este, passara ao corpo de Branco, servo de Apolo em Mileto, ocasião que tivera a possibilidade de reconhecer, no templo do deus, o escudo que lhe consagrara em sua volta de Troia. Depois dessa encarnação, fora ainda um pensador délio, de nome Pirro, do qual finalmente passará a encarnação divina de Pitágoras, filho de Apolo. Então nós devemos fazer uma análise, né? Especularmos também nesse sentido, que aquelas civilizações antigas, gregos, né, egípcios, civilizações da antiguidade, eles tinham, parece que aí, né, a memória mais clara do que a nossa, né? Seres humanos aí que
viveram em tempos muito anteriores ao nosso, parece que tinham uma imagem genésica mais clara a respeito, né? E aí aparece a questão da reencarnação, aparece a questão da transmigração da alma. Partindo para a segunda vertente do pensamento do filósofo Pitágoras, para a gente compreender melhor, uma confraria órfica de estrutura comunitária. Então, o pensamento de Pitágoras, ele começa em si mesmo, percebe a memória, passa nos outros perceber a necessidade de viver em comunidade, né, em confraria. Tineu informa que Pitágoras foi o primeiro a dizer que entre os amigos todas as coisas devem ser comuns, uma vez que a amizade é a igualdade. Então o princípio comunitário, né, aparece aí em Pitágoras, certo? Aparece em Pitágoras aí a questão comunitária, de viver em sociedade de modo comunitário, né? Muito parecida com as comunidades cristãs primitivas. O livro de Atos relata muito isso, né? É outra semelhança aí com o pensamento religioso, modo de viver tanto dos cristãos primitivos como das confrarias aí defendidas pelo Pitágoras, das divisões, né? A questão da igualdade entre os cidadãos. Passando para a parte final da filosofia aí, do entendimento da filosofia do Pitágoras em relação à natureza, nós vamos ver a ideia da mentepsicose, que é aquela ideia egípcia, a ideia da Babilônia, né, aparecendo aí como a grande ideia aí do pensamento de Pitágoras, muito discutida e muito comentada aí pelos historiadores quando falam do Pitágoras, que seria aí também uma precursora do evolucionismo e do transformismo modernos. Seria uma ideia embrionária, uma semente do que viria a ser depois o evolucionismo e o transformismo modernos. A metempsicose, na verdade, é o que? É uma hipótese que era defendida por muitas civilizações, de que a alma, defendendo aí a transmigração da alma dos corpos humanos para os corpos animais. Então, em síntese, defendia o seguinte: dependendo aí do comportamento de alguns homens, né, a sua alma poderia retroceder para a dos animais, né? Então, dessa ideia vai se gerar toda uma ética que Pitágoras vai defender também, né? Em muitas práticas ali de culto dos órficos lá, dos adeptos do orfismo, vai ser um reformador o Pitágoras sobre essas questões aí, né? Baseado nessa ideia da metempsicose, né? Vai falar sobre os vegetais, sobre os animais, que não se devia comer, né, a carne dos animais. Isso para aquela época era um grande avanço, né? Porque estamos numa época aí de que havia muitos sacrifícios, né, de animais para cultos religiosos, para práticas religiosas. Pitágoras vai tentar brecar isso, vai tentar reformar essa questão, vai tentar implementar aí outro comportamento ético. Millepied vai dizer o seguinte, que a metempsicose, na verdade, é um corolário da metacosmose. São duas ideias aí paralelas. Que a metacosmose seria o quê? A alternância humana do ritmo cósmico das vidas. Então, pelo mesmo processo, né, que há uma alternância humana do ritmo cósmico das vidas, né, o universo se transforma, né, há uma alternância nesse ritmo cósmico, que seria a metacosmose. Nós devemos pensar da mesma forma sobre a mentempsicose. A alma também transmigraria de corpos. A ideia aí de transmigração da alma de corpos humanos para de animais, nós temos que também pensar na questão do retrocesso, né? Será que a alma poderia retroceder? Será que apenas ela não estaciona e evolui? Uma questão aí que eu deixo em aberto para vocês. O universo aí do uno para o múltiplo é outra ideia que salta aí do pensamento pitagórico, muito parecida aí com a do Big Bang, né? Do uno, uma grande explosão ali inicial, nós temos o múltiplo, que é muito defendido agora pela ciência, mas nós vemos aí que Pitágoras já defendia algo muito parecido,
do uno para o múltiplo. A alma estaria submetida aí ao mesmo processo, né? Se desdobraria em outras partes, em outros corpos, vamos dizer assim. Esse pensamento de Pitágoras tem uma coerência maior do que outras doutrinas modernas, do que propriamente de algum pensamento aí que aparece na teologia, de algumas ideias aí de alguns filósofos. Pitágoras parece ter uma coesão e uma coerência melhor aí sobre essa questão levantada que nós vimos aí com a mentempsicose, né? Ela parece ter uma lógica, parece ter uma racionalidade. Então, para concluir essa parte, Pitágoras aí vem com a grande ideia da mentempsicose, que é uma das suas grandes contribuições, talvez herdado ali do pensamento oriental. E para finalizar o nosso estudo, vamos ver também alguns desdobramentos aí do pensamento do Pitágoras, principalmente em relação à ciência. Pitágoras tem uma concepção matemática do universo, que no começo foi vista de modo a ser classificada aí como ridícula, que passa da ridicularização ao reconhecimento. Hoje a maioria dos cientistas reconhecem, né, essa concepção matemática do universo, né, a importância da ciência e dos cálculos matemáticos para se entender o universo. Temos duas gêneses, né, tanto a pitagórica como a jônica, que vão se confrontar ali na antiguidade. Pitágoras aí vem com um princípio matemático, contrariando aí a gênese jônica, que é muito simbólica da água. Então essa gênese simbólica da água, ela aparece também muito no Velho Testamento, aparece no Novo Testamento, nas civilizações antigas, do surgimento do mundo aí, por questões da água, né, relacionada à água. Nós vemos isso lá na Gênese muito claramente. Então, confronto de duas concepções, a pitagórica, mais científica, a outra mais mitológica, mais simbólica, embora no pensamento de Tales, essa defesa da água, né, demonstre uma racionalidade, né, um passo já de racionalidade nesse sentido, porque ele procura na água aí o elemento primordial, o elemento primeiro, né, a causa primária, né, dos elementos que nós conhecemos. Então ele se aprofunda nessa questão da água, não apenas acredita nela ou se fixa nela sem questionamentos. Nós vemos agora também por final que o universo, o seu processo dialético e a fusão dos contrários. Para quem conhece a dialética, né, Hegel, depois o marxismo também vai tocar na questão dialética. Não seria aí Pitágoras também o iniciador do processo dialético, já que ele coloca aí, quando ele vai defender a questão dos números, do uno e do múltiplo, a questão do ímpar e do par, e aí eu coloquei relacionado, né, o confronto, tanto de um polo como de outro. Então vamos lá, no ímpar temos o limitado, masculino, a direita, a reta, a luz, repouso, bom e quadrado. E o par, o ilimitado, feminino, esquerda, movimento, curva, treva, mal e retângulo. Então são confrontos que seriam polos opostos, que formariam aí o processo dialético, a fusão dos contrários, a tese, a antítese, né? Que nós devemos nesse confronto buscar a síntese. Então, sugestão muito interessante para o nosso pensamento, né? Nós podemos pensar algumas questões da nossa época muito baseado nessa ideia do Pitágoras, né? Do confronto aí do processo dialético. Por exemplo, nós podemos pensar na política a esse respeito, na ética, né? Podemos pensar que dos contrários vai sair uma síntese, o equilíbrio. Então essa é uma característica aí também do pensamento do Pitágoras. Então chegamos ao fim, né, da apresentação. Gostaria de convidar vocês para o próximo evento, que vai ser o Sarau Lítero Filosófico. Esse evento vai acontecer ainda esse mês. Nós vamos tratar aí do livro Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. Vamos tratar dessa questão, né, até o final do mês. E no próximo mês nós vamos voltar com o Café Filosófico. Vamos tratar do Platão.
E no sarau literofilosófico nós vamos tratar do livro A Peste, do Camus. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, isso vai ajudar aí no progresso do projeto. Nós sabemos que nossa nação, nosso país está precisando muito da educação. Esses vídeos são muito importantes para os estudantes, ainda mais nas épocas que estamos vivendo, de isolamento social, afastamento aí por causa da questão sanitária. E até a próxima. Tchau, tchau.